Muito boa noite, pessoal. Mais uma aula de Matemática 2 aqui. Espero que vocês estejam bem, ficando em casa, tomando água, usando máscara e vendo as aulas do cursinho. Espero que vocês tenham visto a minha primeira aula. A gente vai usar alguns conceitos que eu já falei lá, tá? Não vai dar para retomar aqui. Então, se você não viu, dá uma olhadinha lá na aula 1, pontos, retas e ângulos, principalmente em ângulos, para que a gente vai usar uns conceitos aqui, tá? Hoje a gente vai ver teorema de Tales e da bissetriz interna. Esse teorema é importante porque a gente vai usar ele é, na semelhança de triângulos. É uma matéria que a gente ainda vai ver aqui. Muito importante, cai muito no Enem, então presta atenção bastante nessa aula que ela é uma base para essa matéria, tá bom? Então vamos lá. Então quem que foi esse Tales aqui? Tales de Mileto, viveu nessa época aí e ele foi um matemático, astrônomo e considerado o primeiro filósofo da tradição ocidental. Ele buscava uma forma mais racional de explicar os fenômenos da natureza, afastando um pouquinho dos mitos usados na Grécia para explicar os fenômenos. Então, ele, além não só esse teorema que ele aplicou aqui, que a gente vai estudar ele agora, mas na época também ele determinava a altura das pirâmides com a luz do sol. Imagina só, por mais de 500 anos antes de Cristo, tinha um cara que conseguia medir a altura das pirâmides só pela luz do sol. Na época isso era um negócio absurdo. Ele descobriu essa constelação aqui, ó, da Ursa Maior. Essa constelação é importante porque os navegadores usaram bastante ela para se localizar, para navegar pelos mares. E há quem diga que ele foi o primeiro cosmológico, né? O primeiro que estudou a cosmologia a fundo, né? Com teoremas matemáticos, enfim. Então é um cara. Ah, mas é aula de filosofia, Léo? Que é isso? Não, é de matemática, mas só para dar uma introduzidinha aqui, para vocês conhecerem esses detalhes aqui. Então vamos para a nossa aula em si. Só dando uma retomadinha no que é razão proporcional. Isso aqui é matemática básica, tá, pessoal? Só dando uma retomadinha rápida. Quando eu falo razão, vocês têm que pensar que é uma divisão. Então, razão, divisão. É quando eu pego alguma coisa, um número A, divido por B, e pego um número C, divido por D, eles vão dar um valor K. O que é esse K? Esse K chama constante de proporcionalidade. Quando eu pego esses valores e divido por outros, a gente tem um mesmo valor. Esse K chama constante de proporcionalidade. Dá o mesmo valor, então por isso que eles têm o nome de constante. Para ficar mais fácil, vamos ver nesses segmentos de reta aqui, ó. Um segmento PQ, um RS, um TU e um VX. Estão medindo 3, 9, 2 e 6. Então, se eu pegar o segmento PQ e dividir pelo RS, vai dar a mesma coisa que eu pegar o segmento TU e dividir pelo VX. Aqui, ó, vai dar uma constante K de proporcionalidade. Ah, será? Sim, olha só. O PQ sobre o RS, ó. PQ vale 3, o RS vale 9. Simplificando essa fração aqui, eu tenho que dar 1/3. O TU dividido pelo VX, 2, que mede o TU, o VX mede 6. Então, mesma coisa, ó, dá 2/6, simplificando eu tenho 1/3. Portanto, para quem não sabe, já vai se familiarizando. Ó, esses 3 pontinhos aqui, na matemática significa portanto, tá bom? Quem vai fazer prova que tem segunda fase aí de matemática, é legal usar esse portanto aqui. Ah, prova de segunda fase, usou lá um portanto, nossa, o corretor já fica, olha só, ele sabe a linguagem matemática. Então, vamos aprender a usar essas linguagens aqui. Então tá, olha só,
PQ sobre RS igual a TU sobre VX dá K. K, nesse caso aqui, deu 1/3. Ah, vai dar sempre 1/3? Não, nesse caso aqui. Ela é constante, mas é seguindo essas metragens aqui, né, pessoal? Então, a gente pode falar que há uma igualdade entre as razões. Então, a gente pode falar que os segmentos PQ e RS são proporcionais aos segmentos TU e VX, respectivamente. Tá bom? A gente deu uma revisãozinha assim, só nessa questão da razão proporcional. Então, aqui o que é importante, lembra? Razão é igual a divisão. E aqui, no caso, a gente vai ter uma igualdade entre essas razões, resultando numa constante de proporcionalidade. Ah, como que isso vai vir para a gente? No Teorema de Tales é um exemplo dele. Aqui, o Teorema de Tales. Segundo Tales de Mileto, lá da Grécia Antiga, falou que se duas retas são transversais de um conjunto de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. Nossa, Léo, eu não entendi nada. Calma, eu vou te explicar para vocês. Vamos desenhar aqui. Ó. Então vamos desenhar um conjunto de retas paralelas aqui. Ó. Desenhei 4. Chamei essas retas de R, S, T e U. Se duas retas são transversais de um conjunto de retas paralelas. Transversais. Então vamos traçar as transversais aqui. Ó. Lembra, quem viu a primeira aula minha tá lembrando aqui de alguma coisa mais ou menos assim. Retas paralelas e transversais. Se você não viu, dá uma olhada lá. Então tracei duas transversais aqui e chamei os segmentos da primeira aqui, ó, de X, de Y e de Z. Ok. Os outros segmentos, ó, vou chamar de A, de B e C. Tá bom, então aqui, ó, seguindo o Teorema de Tales, a gente pode falar. Tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Uma delas é X está para Y, assim como A está para B. Essa é uma das coisas que a gente enxerga aqui. Outra coisa, ó, Y sobre Z é igual a B sobre C. Então, quando os exercícios vão te pedir para descobrir essas medidas aqui. Então, você tendo alguma delas, dá para descobrir a outra. Outra possibilidade, ó, olha só que legal, a gente pode somar esses segmentos. Ó. X mais Y está para Y mais Z, assim como A mais B está para B mais C. Sempre lembrando de fazer os segmentos correspondentes. Se você falar, você não pode pegar um segmento X está para C, assim como B está para Z. Não, você tem que seguir uma ordem desses segmentos. Você pode seguir tanto eles, deixa eu marcar aqui para vocês verem, para ficar mais claro. Vocês podem seguir essa ordem deles, marcando de um segmento para um outro lado, ou fazendo um segmento mais longo sobre um segmento mais curto, assim como um segmento mais longo estaria para um segmento mais curto, sempre fazendo essa correspondência de um lado, aqui, ou na vertical, aqui, ó, seguindo as retas transversais. Vocês podem fazer de várias formas. Deixa eu apagar aqui. Aí, ó, outra possibilidade, somando tudo, ó, x sobre y, x mais y, mais z, que eu peguei todo esse segmento aqui, está para x, tudão sobre esse pouquinho, assim como o outro tudão está por esse pouquinho. Ó, A mais B mais C sobre A. Cara, aqui tem muitas possibilidades, podia ficar aqui falando de várias. O que vai depender de qual você vai usar é o que o exercício está pedindo.
Por isso, vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Determine um valor de x na figura abaixo, sendo R, S e T retas paralelas. Então, aqui, ó, a gente tem essas retas paralelas, 3 retas paralelas, cruzadas por 2 transversais. Ele quer saber o valor de x. Então, pelo teorema de Tales, a gente pode afirmar que x está para 6, assim como 4 está para 8. Simples assim, ó. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 8x igual a 6 vezes 4. Lembrando, né, a matemática básica aqui, ó. Faz a cruzinha aqui, multiplica em cruz aqui. Então, a gente tem 8x igual a 24, o 8 passa dividindo, 24 sobre 8 igual a 3. Ok, ó, achamos o valor de x. Ok, olha só que legal. Se 8 é o dobro do 4, 6 vai ser o dobro desse x, que é 3. E olha só, e é mesmo. O x deu 3, o 3 é a metade de 6. Então, olha só. A constante de proporcionalidade aqui nossa vai ser igual a 2. Lembra no começo que eu falei da constante de proporcionalidade? Então, 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Então, aqui no caso ficou um errinho, né? Aqui é meio. Mas aqui no caso é a mesma coisa. Elas vão ser proporcionais. Isso porque, pelo teorema de Tales, ele afirma que aqui a gente vai ter uma constante de proporcionalidade. Então, você batendo o olho, você já dá para ver. A gente não pode perder tempo no Enem. O Enem, são 45 questões de matemática que a gente não pode perder tempo. Mesma coisa nos outros vestibulares. Os vestibulares demandam tempo, demanda que a gente otimize esse tempo. Então, olhei aqui, ó. Nossa, eu estou vendo 4 e 8. As retas são paralelas, estão cortadas por transversais, então vão ser proporcionais. Aqui no caso, a gente está de 4 para 8. A gente tem um 6 aqui, então o x vai ser metade dele, vai ser 3. Tá vendo? Aqui é meio, tá? Esse 2 aqui, eu errei aqui ao colocar. Mas é que se você inverter essas frações, vai dar 2. Então, o 6 seria o dobro do x, portanto, o x é a metade. Eu vou conseguir ver essas proporções em todos os exercícios? Tem gente que consegue sim. Alguns são mais fáceis de enxergar, mas alguns a gente não consegue ver, então por isso a gente tem que fazer essa continha. Aqui, ó, mais um exercício para a gente fazer. Determine o valor de x e y na figura abaixo, sendo R, S e T retas paralelas. Ok, então, R, S e T paralelas cortadas por 2 transversais. Nossa, Léo, mas tá meio estranho aqui, ó, tá? Não estou conseguindo enxergar essas transversais. Então tá bom, a gente pode traçar mais uma reta paralela aqui. Essa reta em vermelho aqui, ó. Aí fica fácil da gente ver que a gente tem 2 retas transversais. Uma em verde aqui e outra em amarelo. Se você quiser, desenha na figura da sua prova e para ficar mais fácil de ver. Mas aqui é a mesma coisa que a gente resolve, ó. A gente, pelo teorema de Tales, novamente, ó, a gente pode falar que o 5 está para x, assim como o 3 está para 2. Mesma coisa, ó. Então, a gente fazendo essa continha, tirar aqui, a gente tem que 3x igual a 10, o 3 passa dividindo, 10 sobre 3. Ah, ficou em fração. Ficou em fração, não tem problema não, pode dar fração também. Agora ele quer o y também. A gente pode fazer, ó, 5 está para 6, da mesma forma que o 3 está para y. Tá vendo? Você pode fazer essa correlação, ó. Na primeira, para descobrir o x, eu fiz esses dois aqui comparando com esses dois segmentos aqui. Agora, nesse eu fiz o segmento 5 comparando com o segmento 6. Se eu comparei o segmento 5 com o segmento 6,
eu não posso comparar o segmento 3 com o segmento 2. Eu tenho que comparar os segmentos correspondentes. Por isso que eu estou comparando o segmento 5 com o 6 e o segmento 3 com o segmento Y. Aqui, ó, o Y que está na frente do 6. Tá bom? Então tem que ser sempre segmentos correspondentes. Fazendo essa continha dá 18 sobre 5. Ah, Léo, mas tem outro jeito de fazer? Tem sim. Lembra no comecinho que eu falei? Tem vários jeitos de ler esse desenho aqui. Então aqui, ó, um jeito seria, eu descobri o x, quero usar o x. Então tá, a gente pode fazer, ó, x está para 6, assim como o 2 está para y. Lembra, ó, sempre comparando os segmentos correspondentes. Aí beleza, no lugar do x eu vou substituir o valor que eu achei aqui, ou seja, 10 sobre 3, sobre 6 igual a 2 sobre y. Mesma coisa, ó, eu multiplicando em cruz, eu tenho 10y sobre 3, lembra, ó, matemática básica, em cruz aqui, o y vai em cima do 10, não vai aqui embaixo do 3. É igual a mesma coisa se eu tiver aqui, ó, olha aqui onde está o mouse, 5 sobre 1, é a mesma coisa. Eu multipliquei aqui, ó, o 2 multiplica o 5. Então, por isso que fica aqui, ó, 10y sobre 3 igual a 6 vezes 2, que é 12. Aí, mesma coisa, ó, simplifico aqui para facilitar a minha vida, dividir por 2, fica 5y sobre 3 igual a 6. Mesma coisa, ó, 5y é igual a 18, y é igual a 18 sobre 5. Mesma coisa, achei o mesmo valor. Ok? Agora aqui, ó, um triângulo diferente. Não, é a mesma coisa. Calcule o valor de AB na figura abaixo, sabendo que MN paralelo com BC. Lembra, ó, quem assistiu minha primeira aula já sabe que esse símbolozinho aqui, ó, 2 barrinhas, significa paralelo. Então já está sabendo. Nossa, Léo, não estou vendo as retas. Pode desenhar, ó. Olha só, tem uma aqui, outra aqui e outra aqui. 3 retas paralelas. Você pode mexer no seu desenho na prova para resolver o exercício. Então aqui, ó, aqui fica mais fácil de ver. Eu tenho 3 paralelas cortadas por 2 transversais. Mesma coisa, ó, pelo teorema de Tales, eu usei que o x está para x mais 6, assim como o 3 está para 6. Mesma coisa, ó, fazendo essa continha, a gente vai chegar num valor de x igual a 6. Ok, se eu tenho o x igual a 6, quer ver, ó, vamos raciocinar aqui de cabeça as relações proporcionais. Tudo aqui, ó, eu tenho que é 9. 6 mais 3 dá 9. Então, o AC aqui dá 9. Vou mostrar aqui para você. O AC aqui, eu tenho que dar 9. Ok. O 3 é 1/3 de 9. Então, se o 6 vai ser 1/3 do total aqui, então eu tenho que o AB vai valer 18. Quer ver? Ó? Vamos fazer a conta para vocês verem. Ele quer o valor do AB, não quer o do X aqui, né? Ele quer o da reta B. Então vamos ver, ó, o AB é o X mais 6. O X vale 6, então substituindo dá 18. Então aqui, ó, só você fazendo o raciocínio das proporções já economizaria tempo em você pensar no comprimento AB. Nem sempre as questões vão vir com o desenho. Eles podem vir de maneira discursiva, assim, ó. Um feixe de 4 paralelas determina sobre uma transversal 3 segmentos que medem 5, 6 e 9 centímetros, respectivamente. Determina os comprimentos dos segmentos que esse mesmo feixe determina sobre uma outra transversal, sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela mede 60. Ok, então vamos desenhar para ficar mais fácil. Um feixe de 4 paralelas. Fiz aqui, ó, 4 paralelas. Determina sobre uma transversal 3 segmentos que medem 5, 6 e 9. Então tá, tracei uma transversal aqui.
com os segmentos 5, 6 e 9. Beleza. Ele traçou uma outra transversal e quer saber a medida de cada segmento, sabendo que a soma desses segmentos mede 60. Então tá bom. Eu chamei aqui os segmentos de x, de y e z. Ele fala que sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela mede 60. Então aqui, esse valor aqui mede 60. Tudo isso aqui mede 60. Então tá bom, então. Ele quer saber os valores de x, y e z. Vamos olhar aqui, O que eu tenho? Eu não tenho cada medida dessa, mas eu tenho o total delas. Da mesma forma que aqui eu também tenho o total delas. Se a gente somar aqui, eu tenho que 9 mais... Opa, deu um probleminha aqui no... Pronto, voltei. Aqui, a gente tem aqui que 9 mais 6 mais 5 dá 20. Ok? 5 mais 6, 11, mais 9 dá 20. Então tá. Olha a relação entre eles. Primeiro fazendo de cabeça. 20 para 60. Eu tenho que aqui é o triplo. 20 vezes 3 dá 60. Então se a gente seguir essa constante de proporcionalidade, a gente tem que o x vai ser o triplo de 5, que dá 15, y dá o triplo de 6, que dá 18, e o z dá o triplo de 9, que dá 27. Matou o exercício. Pronto, é isso mesmo. Agora vamos resolver. Léo, não estou vendo. Vamos resolver então. 60 sobre 20 é igual a 3, que é igual a x sobre 5, y sobre 6, z sobre 9. Fazendo essa relação aqui, do ladinho, no lado aqui. Ok, se dá 3, eu posso separar essas equações aqui, x sobre 5 igual a 3, passa multiplicando dá 15. Olha lá, é o triplo. 3 vezes 5, 15. Da mesma forma o outro, para descobrir o y, dá 18. Ficaria y sobre 6 igual a 3, 6 vezes 3 dá 18. E o z dá 27. Mesma coisa. Tá vendo? Você fazendo aquela relação no começo, você não perdeu tempo. Agora, se você estiver pensando muito, ficar pensando, quero fazer de cabeça, mas não, se consumir muito tempo seu, você faz a continha no lápis mesmo, para ficar mais rápido. Tá bom? Agora, teorema da bissetriz interna. Segunda parte da nossa aula aqui. É outra coisa, é totalmente diferente. Não, é bem relacionado. Eu vou usar o teorema de Tales para provar para vocês esse teorema da bissetriz interna. Então, esse teorema fala que a bissetriz do ângulo interno de um ângulo divide o lado oposto a esse ângulo em dois segmentos proporcionais aos lados adjacentes a esses segmentos. O que é isso? Você vendo assim fica meio difícil, né? Mas é simples. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Aqui a gente tem um triângulo e ele traçou aqui essa reta AD dividiu a bissetriz desse ângulo interno. Para quem viu a minha primeira aula, está sabendo que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, né? Então aqui, se tinha um ângulo 2x, dividiu um ângulo xx. Ok. Se eu traçar uma reta paralela a AD, aqui essa reta em vermelho, e prolongar esse lado AB até essa reta, marquei aqui como um ponto E, esse encontro aqui entre as duas retas. Agora quem está me vendo, quem viu minha primeira aula, Z do Zorro aqui, começa vou mostrar aqui para vocês, começa no D, A, vai para o C e segue nessa reta aqui,
Z do zorro, eu vou ter que o ângulo DAC é correspondente com o ângulo ACE. Aqui no computador não consegue colocar esse acento no C, então por isso que ficou assim. Então a gente tem que esses ângulos eles vão ser iguais, ó, eles vão medir x, porque eles são alternos internos. Já novamente expliquei isso na minha primeira aula. Então eles vai medir x também. Da mesma forma que se a gente pegar o ângulo BAD, aqui ó, BAD e o AEC, ele também vai medir x, porque eles são correspondentes. Então aqui ó, a gente tem ó, esse x aqui, ó, esse x aqui é o mesmo daqui. Esse daqui é o mesmo daqui. Então a gente vai ter esses dois ângulos aqui. Se num triângulo eu tenho dois ângulos que os dois ângulos da base são iguais, a gente tem um triângulo isósceles. Vocês ainda vão ver essa teoria comigo nas próximas aulas. Mas aqui, ó, já adiantando, ó, quando a gente faz essa marcaçãozinha, faz que esses lados aqui desse triângulo A e C são isósceles. Então, aqui a gente tem esses dois ângulos medindo x e esses dois lados, perdão, com a mesma medida. Então, pelo teorema de Tales, aqui, ó, como a gente traçou duas paralelas, a gente pode aplicar o teorema de Tales. Aqui teria mais uma paralela aqui, ó, se vocês quiserem, traça mais uma aqui paralela, para ficar mais fácil para ver. Mas aqui ó, a gente pode afirmar pelo teorema de Tales que BA está para BD, aqui ó, fazendo do ladinho aqui, lembra a correspondência do ladinho. Assim como AE está para DC. Só que esse AE aqui, ele não vai estar na minha figura, eu tracei ele aqui. Só que a gente pode substituir ele pelo AC. Olha aqui, ó, é um triângulo isósceles. Eu marquei aqui, ó, com esse tracejadinho aqui, ó, com essa linhazinha aqui. Então a gente pode substituir, ó, que o BA sobre BD é igual a AC sobre DC. Isso aqui a gente pode determinar as medidas desse triângulo quando tem essa bissetriz interna. Está muito poluída essa figura aqui. Então vamos tirar um pouco, vamos limpar ela um pouquinho. Então aqui, ó, voltei na figura original, chamei esses lados de C, o lado BA de C, o lado BD de M, esse aqui de B e esse aqui de N. Então como aqui, ó, pegar essa proporção aqui, ó, essa razão. Vamos pegar ela aqui, ó, BA sobre BD e AC sobre DC. Vamos substituir os livros trazem geralmente com essas letrinhas mesmo, tá? BC, MN. Então vamos substituir. Aqui a gente tem que o C está para o M, assim como o B está para o N. Aqui quando eu fazia cursinho lá no COC em Ribeirão, o professor meu falava que era o teorema do chifrinho. Quando você cai assim, ó, C está para M, B está para N. Então do chifrinho, lembra, quando tem uma bissetriz interna, lembra do teorema do chifrinho, que os dois caem assim. Ou ainda tem gente que prefere guardar assim, ó. Se passa multiplicando aqui, ó, C vezes N igual a B vezes N. É a mesma coisa, tá? Você guarda da forma que você preferir. Eu guardei o teorema do chifrinho, assim, ó, C sobre M, B sobre N. Vamos fazer exercício sobre isso, ó. Vamos ver como cai. Sabendo que AP é a bissetriz interna do ângulo A, encontre o valor de x na figura. Olha só, muito fácil, ó. Lembra do chifrinho aqui? Ah, Léo, mas tá meio torto assim. A figura que eu usei foi um exemplo, vai cair das mais variadas formas. Cabe a você lembrar que bissetriz interna lembra do chifrinho. Então aqui a gente tem, ó, o BC vale 9, o BP vale x.
pelo teorema do chifrinho, eu teria que usar o 4 sobre x e 12 sobre esse lado aqui. Ah, mas eu não tenho. Temos sim, ó. Se tudo vale 9, esse tantinho vale x, a gente tem que esse tantinho aqui vale 9 menos x. Ok, vou fazer a proporção, o teorema do chifrinho. 9 sobre x é igual a 12 sobre 9 menos x. Aí fica fácil, é só resolver essa equaçãozinha. A gente tem que o x dá 9 sobre 4. Ok? É assim, encontrou o x. Mais um exercício, ó, da GV, Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo. Para quem não sabe, essa faculdade aqui é particular. Você fala, faculdade particular, fácil de entrar. Não é. Quem já fez exercícios aí da GV sabe que geralmente são exercícios não são fáceis, são de médio para difíceis. Então é uma faculdade difícil de entrar, difícil de sair também, mas você se forma como um ótimo profissional lá. Lá tem faculdade de Direito, Administração, Economia. Você já sai com um emprego garantido, com certeza, de lá. Mas para isso tem que desembolsar uma graninha para se manter lá. Mas enfim, eles sempre têm exercícios bons para fazer. Sempre que vocês tiverem virem exercícios da GV, pega para fazer. Sempre vale a pena. São exercícios legais para fazer, para treinar, tá? Então aqui a gente tem, na figura ABC é um triângulo. Na figura ABC é um triângulo com AC igual a 20. Então aqui, ó, AC igual a 20. AB igual a 15 e BC igual a 14. Sendo AQ e BP bissetrizes interiores do ângulo ABC, o quociente QR sobre AR é igual a... Quociente é a razão, mesma coisa, é a divisão, QR sobre AR. Então tá bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o AC igual a 20, AB igual a 15 BC igual a 14. Então tá, ó, se eu tenho o AC aqui, deixa eu mostrar para vocês. O AC que vale 20 e o AB igual a 15, e essa daqui é uma bissetriz, fazendo com que esse ângulo mede x e esse daqui x, eu posso fazer o teorema do chifrinho aqui, ó, para caindo desse lado aqui, pro lado BC. Vamos ver o que dá. Então, vou tirar aqui. Vamos lá. AB sobre BQ, teorema do chifrinho, ó, lembra? Caindo aqui, ó, esse lado AB caindo sobre o BQ, igual a AC sobre CQ. Então, a gente tem, ó, que a medida de AB igual a 15 e o AC igual a 20. Tá, beleza. Só que aqui eu não vou sair muita coisa. Mas aqui eu tenho outra informação. Que o BQ, vou marcar aqui, esse lado aqui, BQ mais CQ é igual a 14. Então aqui eu posso substituir esse aqui, ó, nessa equação aqui, BQ e CQ eles estão relacionados. Então eu posso substituir o CQ por 14 menos BQ. Lembrando aqui, ó, o BQ passou para esse lado aqui menos, então fica CQ igual a 14 menos BQ. Vamos voltar na primeira equação. Estou olhando aqui, ó, que dá para dividir por 5, então eu posso simplificar, ó, fica 3 e 4. E no lugar do CQ, substituir por 14 menos BQ. Aí agora eu consigo achar o BQ e o CQ também, se eu quiser depois, né? Então fica multiplicando 4BQ é igual a 3 vezes 14 menos BQ. Então dá nisso, a gente tem que o BQ dá 6. Então voltando no desenho, achei que o BQ dá 6 e eu tenho esse lado AB valendo 15.
Então eu posso aplicar o teorema do chifrinho, da bissetriz interna, nesse daqui, ó, já que o BP é bissetriz desse ângulo B, posso aplicar o teorema do chifrinho aqui, ó, o lado 6 caindo sobre o QR e o 15 sobre o AR. Eita, rabisquei tudo aqui. Tirar aqui. Então, beleza, então. Vamos fazer isso, ó. Eu tenho que AB sobre AR igual a BQ sobre QR. É justamente, olha só o que ele quer, ó. O quociente QR sobre AR. Então, aqui eu posso substituir ainda o QR substituindo o AB. Então, aqui, ó, eu tenho justamente a razão que ele quer, o quociente que ele quer. Eu tenho o valor do BQ e eu tenho o valor do AB. Pronto, acabamos o exercício. QR sobre AR igual a BQ valendo 6 e AB valendo 15. Aí, as alternativas da FGV, ele trazia como decimal. Então, a gente tem que o QR sobre AR é igual a 0,4, dando a alternativa esperada pela GV. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Na lista de exercícios, vocês vão encontrar alguns exercícios diferentes, como esses daqui, alguns mais práticos, que o Enem, por exemplo, adora colocar alguma praticidade nos exercícios. Vocês vão encontrar exercícios como esses. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você não viu a primeira aula, dá uma olhada lá primeiro para entender essa. Pode vir perguntar, tirar dúvidas comigo, tirar dúvidas com os professores. E até semana que vem com mais geometria. Tá bom, pessoal? Obrigado e até lá.